E a gente abre o CNN 360 de hoje com entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Muito obrigada por estar aqui conosco. Aqui no estúdio comigo, a gente tem o prazer também de receber Thaís Herédia e tem também o time em São Paulo, Yuri. É isso, Débora. Meu boa tarde também para todos que estão aqui. O Fernando Nakagawa participa comigo daqui de São Paulo. Muito bem-vindo, ministro Fernando Haddad. Débora, é com você e com Thaís Herédia. A gente pega daqui depois. E antes da gente começar, um importante recado, viu? A gente está em transmissão simultânea com o CNN Money nesse momento. Ministro, obrigada por estar aqui conosco aí nessa semana tão decisiva, tão importante para a economia do Brasil e esses impactos mundiais. Importante a gente dizer que a gente sabe que o senhor diz que o plano de contingência está na mão do presidente Lula para apreciação dele, que será usado se e quando ele achar necessário. Mas, ministro, divide com a gente detalhes do que tem, quais são as opções nesse cardápio. Subsídio é uma opção? Vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer o seguinte, olha, a encomenda do presidente, que foi dada a 4 ministérios, Fazenda, Relações Exteriores, Casa Civil e Desenvolvimento, foi justamente de apresentar para ele um painel com todas as medidas possíveis de curto, médio e longo prazo. Tem algumas que são até estruturantes, no sentido de fortalecer exportações, no sentido de reformular alguns programas de governo voltados para a pauta de exportação de pequenas, médias e grandes empresas, diversificar parcerias comerciais, enfim. Então tem coisas, desde coisas estruturais até coisas de curto prazo, que é, por exemplo, o socorro a empresas que sejam duramente afetadas e não tenham condições de enfrentar esse desafio que foi imposto, que está sendo imposto ao Brasil, e pelo menos no curto prazo. O que então, é socorro? Por exemplo, o que a gente fez com algumas empresas no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A gente fez uma linha de crédito a juros bem baixos, dando prazo de carência para permitir a pessoa se readequar à nova realidade. Essas empresas vão conseguir parcerias com outros países, não há dúvida disso. Mas elas não vão conseguir fazer isso o mês que vem. Elas vão ter que se readaptar, eventualmente vão ter que importar maquinário, eventualmente vão ter que investir na abertura de novos mercados. Então nós estamos procurando apresentar um cardápio para o presidente que possa ser utilizado de acordo com a necessidade de cada setor, de cada empresa, para que as pessoas sintam segurança de continuar os seus investimentos e não fazer dessa iniciativa, que não dependeu do Brasil, né, dessa iniciativa dos Estados Unidos, unilateral, não fazer disso motivo para desistir ou para abdicar de buscar novos caminhos. O Brasil... nossa pauta de importações já é muito diversificada. Se você comparar o Brasil com o México ou com o Canadá, é muito diferente a nossa realidade. Nós tínhamos uma dependência muito grande das exportações para os Estados Unidos e vice-versa, importávamos mais. Hoje a gente exporta muito mais para outras regiões do planeta. Você pegar a China, mas não só a China, a ASEAN, que não tem a China entre os seus membros, você vai ver que o Brasil exporta para o Sudeste Asiático um volume de mercadorias superior ao que exporta para a Europa, por exemplo. Né? Nós temos um acordo com a União Europeia entabulado, já bastante amadurecido. Podemos concluir o ano com esse acordo. Então nós temos que entender que os Estados Unidos estão defendendo seus interesses. Você pode criticar ou pode elogiar, mas o fato é que tem um presidente ali que está, né, tomando medidas, na minha opinião, em relação ao Brasil, equivocadas, porque nós mais importamos do que exportamos para eles. Então não faz sentido nenhum você punir alguém que tem déficit com você. Em segundo lugar, nós exportamos muitos insumos para os Estados Unidos. Quer dizer, são coisas que vão encarecer o dia a dia do povo americano, né? Seja na carne, nos ovos, no café, nas frutas, no suco de laranja. Isso vai encarecer o dia a dia do trabalhador dos Estados Unidos da América, né? E vai, eventualmente, fazer os preços domésticos aqui do Brasil caírem, porque vai aumentar a oferta desses produtos
em território nacional. É isso. Então, tudo para dizer que a gente tem que ter muita cautela, muita sobriedade. Nós não podemos nem ser arrogantes, nem ser submissos. Tem que respeitar o Brasil tem tamanho. Né? Todo o país merece respeito, mas o Brasil, pela sua dimensão, pela sua importância no mundo, pela sua histórica diplomacia multilateral, eu penso que nós temos todas as condições de não fazer do dia 1º de agosto um dia fatídico. Né? Olha, não, nós vamos continuar negociando. Os canais estão sendo desobstruídos vagarosamente, mas estão. Mas antes de nós entrar nessa coisa do diálogo, deixa eu só. Eu tenho uma curiosidade rápida antes de fazer minha pergunta, porque me chamou a atenção o fato do Ministério da Agricultura não estar nesse grupo de ministérios que apresentou medidas para o governo. Por que a exclusão da agricultura? Não é exclusão. Quando tem reunião com o presidente, o Ministério da Agricultura participa, mas esse trabalho de mapeamento foi direcionado para os ministérios que a gente chama de ministérios meio, né? Que é aqueles que cuidam da esplanada como um todo. A agricultura está participando, porque assim, metade da pauta é agrícola, né? Está participando e com sugestões, inclusive, que já foram incorporadas ao menu desse plano de contingência. Não, era só uma curiosidade. Agora, ministro, o senhor terminou sua fala aqui chamando a atenção para a inflação que deve cair aqui no Brasil. Assim como a queda da inflação, a recuperação da popularidade que o governo alcançou nesses últimos dias também se soma aí a um ganho, vamos dizer, que o governo teve com essa crise, né? Um ganho político. Acontece que a dificuldade econômica já começou, as demissões já começaram, os contratos estão sendo cancelados, as concessões de crédito estão sendo canceladas. Quer dizer, não precisa esperar o dia 1º de agosto para chegar nas empresas. E há uma leitura de que o governo está optando muito mais a solução política interna do que a solução econômica. Qual é o equilíbrio entre essas duas? Não, eu discordo completamente. No meu caso específico, eu estou desde o anúncio, nós estamos full time trabalhando em medidas econômicas, né? Justamente atendendo na quinta... Mas quais? O senhor pode dar um exemplo assim, de quais medidas? Essas que eu já adiantei, mas eu não posso. Veja bem, Thaís, nós temos um problema que nós não sabemos qual a medida que vai ser tomada pelos Estados Unidos. Você está julgando o governo como se o governo dos Estados Unidos soubesse o que vai fazer essa semana. E nem os secretários de Estado têm completa clareza do que vai acontecer. Ele te disse isso? Não, porque a cada momento, olha, pode ser que não é... Hoje tem notícia da imprensa. Quer dizer, você tem que olhar para o outro lado também, porque senão você vai ficar com uma avaliação muito parcial. Quando um secretário diz, olha, talvez café não entre, talvez manga não entre, aí tem notícia, Embraer talvez não... Quer dizer, você começa a ver que nem da parte deles há total clareza. Então, como é que eu vou anunciar uma medida hoje de um ato que eu desconheço e que eles desconhecem? Não está claro para nós. O que vai ser... Porque as provocações do presidente Lula nos seus discursos, enfim, a gente tem percebido esse ganho político, as postagens nas redes sociais, enfim, está difícil entender qual é o equilíbrio disso. Eu não vejo assim as coisas e nem penso que o presidente Lula queira tirar proveito de uma situação que deveria envergonhar, que é ter uma força política dentro do país agindo contra o próprio país. Vocês estão acompanhando o debate em torno do protagonismo que assumiu a família Bolsonaro, alguns governadores, inclusive, que já estão mudando de opinião porque perceberam que não caiu bem. Mas, assim, tem um viralatismo, assim, de ficar abanando o rabo para... Não é assim que funciona a diplomacia. Aí ficam pressionando. Eu já liguei para o secretário Bessent, ele está na Europa. A assessoria dele diz que, na volta da Europa, pode ser que se estabeleça um canal do Tesouro americano com o Ministério da Fazenda. O Lutnick está conversando com mais frequência com o vice-presidente Alckmin, até porque ele não está encarregado de acordos específicos como o Bessent está. Então, as coisas estão acontecendo mais no ritmo deles do que no nosso. Porque, eu repito, nós desconhecemos a medida que vai ser tomada. Agora, o plano de contingência, o presidente vai poder tomar a decisão de medidas de curto, médio e longo prazo no momento que ele achar oportuno.
Quando ele considerar oportuno tomar uma decisão, ele vai tomar, porque elas já estão desenhadas para isso. Quando ele falar, eu quero isso, vai sair em 24, 48 horas, a coisa vai estar pronta. Seja o que for dentro do menu que nós apresentamos a ele. Então, nós estamos, assim, tranquilos de que nós cumprimos a missão que ele nos deu de endereçar esse tema. Agora, é um jogo que está sendo jogado por dois times aí. Nós precisamos saber, né, o que efetivamente vai ser, qual a decisão que vai ser tomada em relação ao Brasil. Porque essas coisas estão mudando em relação ao resto do mundo, pode ser que mude em relação ao Brasil, e nós temos que ter a serenidade. Eu discordo também de uma afirmação, a recuperação da aprovação do governo se deu antes do tarifaço, já no debate sobre a tributação dos super ricos no Brasil. Nós temos um acompanhamento de tracking, e já no debate sobre se era o caso de tributar os super ricos que não pagam impostos, pagam 2,6% de alíquota, para isentar 10 milhões de brasileiros até R$5.000 de renda mensal e mais outros 5 milhões com renda mensal de R$5.000 a R$7.000, se isso era uma coisa que, né, fazia sentido para a população. E a adesão a essa tese aconteceu antes do tarifaço. Mas é que nesse caso do tarifaço, né, e da questão da soberania nacional, deu uma catalisada também na... Mas nós não demos causa a isso. Não, sim. Ninguém estava contando ministro. com isso, pelo contrário. Claro. Quero dizer para você que em maio eu encontrei na Califórnia com o secretário Scott Bessent e nós estávamos discutindo a negociação da tarifa de 10. E ele próprio reconheceu na conversa de que realmente fazia pouco sentido um país que tem déficit comercial ser taxado. Mas não é ele que decide, né? Não é o único que decide, mas ele tem influência nas decisões que são tomadas pelo presidente Trump. Agora, nós queremos crer que quando nós levarmos a realidade das relações bilaterais, essa tensão tende a se dissipar, a menos que a influência do bolsonarismo sobre a Casa Branca se manifeste de uma forma, na minha opinião, pouco producente para a interlocução entre dois países, entre dois povos, que têm 200 anos de amizade e que nunca foram antagonistas. Ministro, vou chamar Yuri Pita diretamente de São Paulo. Yuri Pita, vem para cá. Obrigado, Débora. Ministro, o senhor mencionou que assim que houver clareza do que o governo americano vai fazer, do que Donald Trump decidir em relação às tarifas do Brasil, em 24 ou 48 horas é possível colocar em prática o plano que o presidente Lula decidir, se eu entendi bem. Então, queria que o senhor esclarecesse um pouco mais. Todas as medidas que estão previstas dependem apenas do Executivo do governo federal ou há alguma medida que está sendo encaminhada, que está sendo estudada, que dependeria, por exemplo, de medida provisória ou de aprovação no Congresso Nacional, para se ter ali uma dimensão do esforço político que vai ser necessário aqui no país para enfrentar o tarifaço, seja ele qual for? Muitas das medidas previstas efetivamente dependem de aprovação do Congresso Nacional. Mas eu entendo que o Congresso não vai se furtar a atender esses setores que estão sendo afligidos por essas medidas, né? Há uma aflição dessas pessoas e são medidas justificáveis, então, e muito prudentes, eu diria, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista das contas públicas. Então, na minha opinião, não vai faltar apoio do Congresso Nacional, que inclusive aprovou a lei de reciprocidade. Seria estranho até que um apoio às empresas afetadas não fosse considerado com generosidade pelo Congresso Nacional. É óbvio que o Congresso sempre tem a liberdade de aperfeiçoar, de propor mudanças, como sempre faz. Mas eu creio que diante de uma emergência dessa, não haverá falta de apoio político de nenhuma força política, na minha opinião, a não ser que alguém também convença a oposição no Congresso a continuar sabotando internamente aquilo que eles estão fazendo em Washington nesse momento. Eu acredito que isso vai ser superado. Já deve ter uma compreensão, né? E isso eu disse no primeiro dia do anúncio, que isso foi um grande tiro no pé
você lutar contra o seu país, você concorrer para interesses de uma potência econômica que tem uma renda per capita 5 vezes superior à do Brasil, assim, não faz o menor sentido isso. E nós não temos ganhos comerciais com os Estados Unidos de superávit. Ao contrário, nossa pauta de serviços é muito deficitária, inclusive. Nós tínhamos que buscar um equilíbrio com os Estados Unidos, né? E não sofrer esse tipo de tarifação que não concorre para o bem-estar de lá e de cá, porque também o consumidor americano vai ser fortemente afetado. Porque ao fim do dia, quem paga a tarifa de importação é o consumidor americano, né? Não há dúvida a respeito disso. E nós não estamos falando de uma tarifa que equilibra o jogo com as empresas locais dos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma tarifa que pune, né, quem hoje exporta para os Estados Unidos a preços competitivos, garantindo um custo de vida mais baixo, né, para a população trabalhadora, né? Ministro, antes de passar aqui para o NACA, então só para especificar essas medidas que precisam do Congresso, por exemplo, essas medidas de proteção a empresas e trabalhadores dos setores mais afetados, isso, por exemplo, dependeria de aprovação no Congresso? Que outras medidas que estão no cardápio que vão precisar deste apoio do Congresso, ainda que, como o senhor disse, deva ser urgente, a exemplo do que foi, por exemplo, na época da pandemia? Sim, a maioria das medidas depende, sim, de uma pauta legislativa, depende de lei. Tipo Fernando Nakagawa. Só ver se eu consigo tirar aqui mais uma linha. Tipo quais, ministro? Naka, me perdoa. Ele não está entregando nada. Não, porque assim, ministro, a gente está assim olhando de ladinho, porque ele tá aqui do meu lado, e aí, isso, pronto. Não, mas só para... daquele, porque o senhor falou da flexibilização do jornada de trabalho, etc. O senhor falou de crédito, que foi o que o senhor repetiu aqui. Falta aquela uma que está no cardápio, que o presidente Lula vai decidir, mas de possibilidades. Isentar imposto, por exemplo, ficar sem pagar meses de imposto. Até em respeito aos meus colegas, né, que formularam junto com a Fazenda essa proposta, e você vê que depois da reunião não vazou nada disso para nenhum lugar, porque nós combinamos o seguinte: olha, isso vai ficar na mesa do presidente até quando for da conveniência do executivo tomar uma decisão, e essa decisão não precisa ser tomada no dia 1º, não precisa. Tem coisas que terão que ser tomadas no dia 1º, né? Se uma empresa for muito afetada, diretamente afetada, e precisar de uma linha de crédito, nós temos que patrocinar isso. Mas, como eu disse, aquilo tem medidas de curtíssimo prazo, de médio prazo, de longo prazo. Tem algumas medidas estruturais. Nós estamos aproveitando esse ensejo para propor para o Congresso algumas mudanças estruturais na pauta do comércio exterior que vai facilitar a exportação. Então, tem uma série de coisas que, na minha opinião, compõem um conjunto que vai fortalecer o setor exportador brasileiro. O NACA, né? O NACA, finalmente. Obrigado, Débora. Ministro, o senhor mencionou aqui na nossa conversa que os canais estão sendo desobstruídos com os Estados Unidos e que nem os secretários americanos têm clareza sobre as tarifas. Mas o fato, o senhor mesmo trouxe mais cedo, que o ministro Alckmin já teve 3 conversas com o Lutnick ao longo dos últimos dias. O que está sendo discutido? Já há clareza sobre o que os Estados Unidos querem do Brasil, já que não há clareza sobre as tarifas em si? O que os Estados Unidos pedem a Geraldo Alckmin? Olha, na verdade, existem alguns itens que estão sendo discutidos e alguns que nós estamos tentando compreender. Por exemplo, eu vou citar um que, para nós, é difícil compreender exatamente onde se quer chegar. A questão do PIX, por exemplo. Há um incômodo com o PIX, o fato do PIX ser um instrumento do Estado brasileiro. É como se tivesse uma presunção de que o PIX deveria ser privado, o PIX deveria render lucro, o PIX deveria garantir algum rendimento para alguém. Não está na nossa ordem de considerações privatizar o PIX, porque o PIX, ao contrário do que querem fazer crer, ele não está concorrendo, né, com quem quer que seja. O PIX é a forma que o Brasil encontrou, 10 anos para cá vem sendo desenvolvido esse sistema,
de criar uma moeda digital. É uma moeda digital. Na verdade, você tem um dinheiro depositado na sua conta, você vai transferir para outra conta, você não precisa sacar de uma conta em dinheiro para depositar na outra, você não precisa emitir um cheque, que é um título de crédito, afinal, você não precisa usar um cartão de crédito, você não precisa de nada disso. Você faz uma transferência como se fosse não. Por ser uma moeda digital, ela é uma transação simultânea, eletrônica simultânea. Acontece num piscar de olhos aquela transferência. Os parâmetros qual é a razão qual é a razão de privatizar o Pix? O Pix, se for privatizado, ele vai acabar ensejando custos. Ou seja, como se fosse uma tarifa que você vai estar impondo a quem hoje não paga nada para aportar o seu dinheiro de uma conta para outra. Inclusive de uma conta sua para uma conta de quem você está comprando um serviço ou um bem. Então, tem questões que não estão claras para nós, porque a conversa esbarra numa percepção de que o Pix concorre. Ele não concorre, ele concorre com o papel moeda, com o papel que está na tua carteira, justamente porque ele é eletrônico. Mas fora ministro, o resto, então, os parâmetros citados... Ele facilita as transações, barateia as transações financeiras, né, estimula a bancarização, a transparência. Então, é um expediente que nós não pretendemos abrir mão. Os tópicos citados na abertura do processo do USTR contra o Brasil são os mesmos que a Alckmin tem ouvido nas teleconferências e nas chamadas telefônicas com Howard Lutnick, ou os Estados Unidos estão pedindo outros assuntos, outras exigências, como, por exemplo, os minerais críticos? Tem se falado de mais coisas do que está na carta que foi tuitada, vamos dizer assim, porque ela não foi nem recebida formalmente. Então foi uma carta tuitada, aquela carta dispõe de algumas questões, como essa que eu mencionei, mas há outros temas que estão sendo tratados, tanto pelo secretário Lutnick quanto pelo secretário Bessent na conversa que mantivemos na Califórnia em maio desse ano. Havia uma série de outras questões sendo tratadas que não estão na carta que foi enviada. E a resposta às nossas cartas, desde maio, né, não chegaram. Quer dizer, as nossas boas provocações no sentido, olha, vamos discutir esses temas, não houve uma resposta formal. Por isso que eu te digo, é muito difícil hoje, antes de saber a decisão do governo dos Estados Unidos, né, qual decisão vai ser tomada, nós anteciparmos qualquer medida. Então, o ideal é o que nós estamos fazendo, na minha opinião. É saber, né, por onde o Executivo Federal pode caminhar e, à luz do que acontecer nos próximos dias, ir tomando as medidas necessárias para mitigar os efeitos deletérios que essa medida pode acarretar para a economia brasileira, proteger a nossa economia. Lembrando que nossa economia está num momento de desemprego na mínima histórica, crescimento médio de 3% ao ano, saímos do mapa da fome, colocamos 4 milhões de trabalhadores no consignado privado, com taxa de juros metade do que pagavam nos instrumentos anteriores à divulgação dessa nova ferramenta. Enfim, nós queremos proteger essas conquistas dos trabalhadores brasileiros e vamos continuar fazendo isso, independente da medida que vai ser tomada. Eu quero fazer, não sei se a gente vai continuar no tarifaço, mas para mim, eu quero voltar aqui num tema mais político, ministro. Há uma leitura de que o governo subestimou o risco Trump, se contentou com ter ficado de fora os 10%, achando que o Trump não ia lembrar. O governo subestimou a atuação do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, lá do lado da Casa Branca, falando contra o Brasil. Não estabeleceu nenhuma estratégia de permanência em Washington, de diálogo com qualquer que seja o nível de governo, mas de um diálogo constante de posicionamento e que, por isso, o Brasil está nessa situação. Essa carta tuitada, de 9 de julho, são mais de 20 dias em que o Brasil ficou quicando e o que os empresários mais viram, agora contando desses últimos dias não, começam a perceber que o governo começou a acelerar, de novo um aproveitamento muito mais político do que uma ação técnica, onde o governo errou na relação com os Estados Unidos. Eu
Acho que vocês estão errando na avaliação, sinceramente. Acho que vocês estão assimilando um discurso da oposição que não tem nenhum amparo na realidade. Discurso? O discurso de que o governo não está operando. É falso isso. Eu fui me encontrar com o Bessent sem ser convidado. Eu fui para a Califórnia sabendo que ele ia estar lá. Eu tinha outros interesses, que era a discussão dos data centers brasileiros, que é uma questão também de soberania nacional, e consegui, via um amigo comum, que eu posso até declinar quem foi, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que fez o contato para que nós pudéssemos nos reunir. Então, de maio para cá, eu já estou trabalhando. Agora, não fico alardeando isso, porque não é do meu feitio. Primeiro, ficar fazendo propaganda de uma obrigação que eu tenho que performar. Segundo, porque o governo americano mudou de postura de maio para cá, completamente. De maio a julho, ele mudou completamente de postura em relação ao mundo. O que o México está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. O que o Canadá está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. E você vai ficar acusando o Mark Carney, que é uma celebridade no mundo financeiro, de que ele não se deu conta dos riscos que estava correndo. Começa a ficar muito pueril esse debate. Nós estamos trabalhando desde os 10%, eu pessoalmente estou envolvido, o presidente Alckmin não faz outra coisa a não ser isso. Agora, às vezes eu fico vendo figuras da oposição fazendo esse tipo querendo emplacar esse tipo de narrativa. E o que eles fizeram? Ao invés de ajudar, eles estão atrapalhando. Ao invés da oposição ajudar, unir o país em torno de uma agenda racional, de uma agenda de gente madura, eles estão atrapalhando. E esse tipo de discurso que eles estão divulgando só atrapalha as negociações. Quer dizer, você está levando água para o moinho da pessoa que está querendo te taxar, ao invés de defender os interesses nacionais. Eu, sinceramente, o viralatismo é conhecido no Brasil desde o Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues dizia que nós temos uma compulsão a nos colocar de uma forma inferior para o resto do mundo. É que nessa mesa de negociação a gente está em desvantagem, né, ministro? Mas não é uma questão de viralatismo. A Europa está em desvantagem, o Japão está em desvantagem. Vocês estão falando da maior potência do mundo. Vocês estão falando da maior potência do mundo que resolveu virar a mesa. Né? Ministro, e nós estamos assistindo isso, no começo com uma certa perplexidade, mas nós estamos procurando os canais para trazer para a racionalidade. Agora, isso aí tem que ter um protocolo também, porque assim, você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you, batendo continência para... O presidente Lula... Eu acho que não é isso que o presidente Lula ele tem um outro tipo de perfil. E se houver uma reunião entre os presidentes, um telefonema entre os presidentes, nós temos que ter a segurança que não vai acontecer com o presidente Lula o que aconteceu com o Zelensky, que passou um papelão na Casa Branca. Todo mundo assistiu. Então não vale tudo para tentar... Não é questão disso, é questão que são duas nações soberanas. São dois povos representados. Ou você se dá o respeito, algum respeito, ou você vai virar motivo de chacota. Agora, que falta de empenho está faltando do governo brasileiro? Nós temos um vice-presidente da República que é o ministro do desenvolvimento do país, que está 100% do tempo dedicado a isso. Hoje ele fez reunião, ontem ele fez reunião, reuniu todo o empresariado. Então nós temos que parar um pouquinho de ficar desunindo o país. Nós temos um problema que não fomos nós que criamos, nem demos ensejo a isso. Nós respeitamos todos os países. Só para você saber, Thaís, eu fui designado pelo presidente Lula, durante os 2 anos do governo Biden, 2 últimos anos, para estreitar as relações com os Estados Unidos. Eu tive inúmeras conversas com a secretária Yellen, buscando parceria com os Estados Unidos, sob a alegação de que eles estavam perdendo terreno na América do Sul. Eu fui o portador deste recado, dizendo, vocês estão... E aí o governo muda e como ficou a sua relação? Não, estaca zero. Não, a Yellen saiu, mudou, fomos 180 graus, né? Eu não torci para o Trump, né? Tem que confessar isso, porque eu sabia que ia mudar muito a relação bilateral. Agora, a primeira oportunidade que eu tive de encontrar o secretário, minha contraparte, eu busquei esse encontro. Tive um encontro e foi um ótimo encontro. Agora, ele próprio
na semana passada, foi falar bem do Powell e tomou um puxão de orelha, entendeu? Ministro. Do governo. Então, tá todo mundo ali pisando em ovos para saber o que a Casa Branca afinal quer. E nós estamos também querendo entender o que a Casa Branca quer, porque para você sentar à mesa e fazer qualquer proposta de negociação, você precisa entender o que o teu interlocutor está pedindo. E isso não está claro nem para vocês, nem para a imprensa americana, nem para nós. Você perguntar hoje para um jornalista dos Estados Unidos, a imprensa americana está defendendo mais o Brasil do que a imprensa brasileira. Ministro, deixa eu te fazer uma pergunta importante, que o senhor trouxe um elemento interessante aqui para a nossa conversa, que o senhor falou o seguinte, olha, eventualmente pode haver uma queda na inflação aqui no Brasil por conta do aumento da oferta, né? Explica melhor isso que o senhor quis dizer, que eu acho que é importante. De repente, a gente pode pensar em 2025 com uma inflação abaixo de 5%? Eu entendo que isso ia acontecer independentemente disso. Eu já dizia nas últimas entrevistas que eu entendia que o mercado ia ajustar a inflação gradualmente e ajustar a inflação para perto ou abaixo de 5%. Uhum. E isso agora? Eu já estava dizendo. E agora? Não, aí eu vi a polêmica em torno do tarifaço. Vai ter mais inflação ou menos inflação, né? Eu entendo que nós podemos ter uma surpresa na questão da inflação de alimentos. Inclusive, eu estou notando isso. Os informes que eu estou recebendo do comportamento de preços nas últimas setores? 2 semanas... Carne... São justamente naqueles que estão sendo alvo da taxação fora, né? Sobretudo carne, frutas. Tem havido uma percepção de que os preços do varejo agora estão caindo, né? Isso vai se manter? Não vai? Nós temos que avaliar. Né? Até porque é a custa do prejuízo das empresas, né, ministro? É a custa de um prejuízo absurdo das empresas. Às vezes podem não, vender abaixo de custo. Às vezes não. Tá? Por isso que nós estamos pensando nas empresas, né? Nós estamos com um plano de contingência. O ponto número 1 é proteger o emprego no Brasil. Então, isenção fiscal para as empresas, né, ministro? Não está na ordem de considerações. Deixa eu chamar o Yuri Pita. Yuri. Ô, ministro, nessa linha do que o senhor falou, quer dizer, por exemplo, podemos ter uma surpresa positiva com a inflação se o tarifaço for aplicado. E o senhor falou, a gente não sabe o que vai acontecer, não tem clareza, mas há um tempo até que isso consiga se medir esse efeito concreto. Qual é o prazo que o senhor trabalha para que esses efeitos fiquem claros aqui para o Brasil? Claro que isso vai depender do tamanho do tarifa, mas qual é o fôlego que o Brasil tem para aguentar, as empresas brasileiras têm, desses setores mais afetados, têm para aguentar se o tarifaço de 50% for aplicado? E eu vou insistir no ponto político que o senhor já colocou bastante seu ponto de vista, mas há uma cobrança forte sobre uma conversa direta entre Lula e Donald Trump. E o senhor já disse isso, que é preciso se preparar o terreno para esta conversa, para que Lula não passe por nenhum tipo de constrangimento como outros líderes mundiais passaram. O senhor confia que, mesmo com o tarifaço aplicado, ficando claros os efeitos para o Brasil e para os Estados Unidos, aí sim vai haver ambiente para esta ligação entre Lula e Trump? Olha, sempre haverá se a boa vontade for manifesta, né? Você tem que perceber, Yuri, que os governos passam, mas a amizade do Brasil com os Estados Unidos, ela tem 200 anos e ela vai sobreviver ao que está acontecendo. E nós esperamos, se você quiser saber qual é a minha expectativa, é de que os americanos revejam a decisão que tomaram. Ela não tem sentido econômico sequer para eles, porque nós temos déficit comercial com os Estados Unidos e a maioria da pauta, a maior parte da pauta de exportação brasileira afeta diretamente o bolso do trabalhador dos Estados Unidos. São bens e serviços que são vendidos lá que ajudam no bem-estar, no custo de vida. Então, na minha opinião, o melhor que poderia acontecer é nada. É manter as relações como sempre foram e compreender que o Brasil, e não falo só do Brasil, falo da América do Sul como um todo. A América do Sul não tem por que pagar tarifa de exportação para os Estados Unidos. Nós estamos no mesmo continente, nós precisamos mais investimento, mais desenvolvimento, e é uma questão que não faz muito sentido. E eu acredito que, em alguns casos, como esses que foram citados, a tarifa pode ser zerada, porque
na minha opinião, vai acabar havendo uma compreensão, uma percepção de que isso vai contra os interesses do povo americano, na minha opinião. Mas, de novo, nós só podemos nos debruçar sobre o caso concreto quando ele estiver claro. E eu não estou dizendo que o secretário dos Estados Unidos não sabe o que vai acontecer. Eu estou dizendo que se ele sabe, ele não conta. Né? Então, nós estamos ainda num plano da incerteza. O nosso papel diante desse quadro foi formular um plano de contingência com vários cenários, porque nós não conhecemos o cenário que vai se concretizar essa semana. Então, com vários cenários e com medidas conjunturais, de curto prazo, e estruturais. Aproveitar esse ensejo para fortalecer as exportações brasileiras, para fortalecer os exportadores brasileiros e assim por diante. Agora, o canal da parte do Brasil vai estar sempre desobstruído, porque nós entendemos que se nós sentarmos à mesa com os dados concretos, com racionalidade, com propósito de estabelecer uma relação equilibrada, nós vamos chegar a um entendimento. Essa é a minha percepção. E esta semana, em particular, eu vejo que esses canais estão começando a ser desobstruídos. Fizemos vários apelos para quem estava atrapalhando deixar de atrapalhar, né? Porque isso é importante, que o país esteja unido em torno dessa causa. Porque quando o outro player do outro lado vê que tem gente no Brasil concorrendo contra os interesses nacionais, fica mais difícil negociar, né? Você negocia em condições de fragilidade. Então, para nós, a união nacional, a unidade nacional em torno da negociação é muito importante para sentar à mesa, porque fortalece a posição brasileira, né, no acordo final. Agora, essa fissura que foi criada, favorecendo uma nação estrangeira em detrimento do interesse nacional, é o que não pode acontecer. Né? E nem a submissão. Eu vejo alguns governadores com comportamento que é incompatível com o seu cargo. Um governador não pode estar concorrendo contra o interesse nacional, enfraquecendo a diplomacia brasileira, como alguns estão fazendo. Nakagawa. Ministro, essa história toda das tarifas acabou encobrindo uma outra preocupação econômica que estava muito presente no nosso noticiário, que são as contas públicas. Sobre isso, conversando com os economistas, há muita clareza e tranquilidade sobre os números de 2025. As condições estão relativamente confortáveis no que diz respeito a este ano. Há críticas, mas o pessoal não está muito preocupado com este ano. Para 2026, a grande dúvida, ministro, e eu queria ouvi-lo sobre isso, é o que fazer em 27, porque as eleições presidenciais podem mudar o cenário das contas públicas. O senhor mesmo já disse isso, a sua colega Simone Tebet já comentou isso recentemente. O senhor, como formulador das políticas econômicas deste governo, numa eventual candidatura de reeleição do presidente Lula, toparia conversar sobre flexibilização de piso mínimo da saúde e educação ou do salário mínimo? Fernando, em primeiro lugar, um ano atrás, o mercado dizia o quê? Olha, nós estamos confiando no resultado de 2024, mas estamos preocupados com 2025. Um ano atrás era isso. Agora o mercado está tranquilo em relação a 25, preocupado com 27. Ganhamos um ano, né? Mas o que eu vou te dizer é o seguinte, nós não temos nenhuma expectativa de mudar a meta, né, e não temos expectativa de descumprir meta nesse momento. Não tem porquê imaginar que nós vamos descumprir meta desse ano ou do ano que vem, uma vez que a LDO já foi encaminhada para o Congresso Nacional. Então, o que eu quero te dizer é que nos 4 anos do governo Lula, nós vamos ter um resultado primário melhor do que os 2 governos anteriores. Então, se você comparar tanto em termos de arrecadação quanto de gasto, como proporção do produto interno bruto. Então, o que eu quero te dizer é que o resultado, sobretudo do triênio, né, 2024-2026, uma vez que no primeiro ano nós tivemos que pagar mais de 100 bilhões de calote do governo anterior, né, mas se excluir o calote que nós tivemos que pagar no primeiro ano de governo, você pode ter certeza, nosso resultado primário vai ser muito melhor nos 4 anos do que foi nos 7 anos anteriores. Agora, o ano que vem tem eleição.
Os candidatos vão fazer propostas, inclusive propostas de equilíbrio das contas públicas. Tem tarefas para fazer, mas há muitas maneiras de encarar isso, há muitas formas de resolver os problemas que ainda estão por ser endereçados. Existe um conjunto de medidas que, inclusive, estão no Congresso Nacional de corte de gastos, que eu não sei se vão ser aprovadas ou não. Então, tudo vai depender também do Legislativo encarar essa agenda, que é uma agenda que sempre envolve algum desgaste. Porque mesmo quando você mexe com super salários, você está mexendo com muito pouca gente. Muito pouca gente. E você está, de certa maneira, protegendo 70%, 80% da população que aprova a medida de conter os supersalários. Mas, ainda assim, você é um jornalista experiente, sabe o quanto é difícil encarar esse tipo de pauta no Congresso Nacional. Mesmo vale para a aposentadoria dos militares, o quanto é difícil encarar essa pauta para os parlamentares. Mas nós encaminhamos as nossas propostas. Então, tudo depende de como você quer enfrentar o problema. Nós tivemos alguns ganhos importantes de um ano para cá, em unidades de custo, eu diria, relevantes, mas há um trabalho contínuo a ser feito para recuperar a sustentabilidade das contas, mas o resultado do governo Lula será muito superior ao que ocorreu nos últimos 7 anos, nos 7 anos anteriores. Ministro, o senhor sabe que muitos economistas, eu não estou nem falando de mercado, estou falando de economistas que pensam e já inclusive formularam política pública, têm uma dificuldade de entender a sua leitura sobre de onde surgiu o problema fiscal, né, no Brasil, porque quem consumiu o superávit primário que o Brasil tinha foi o governo Dilma, né? Ela consumiu o superávit inteiro que o Lula tanto comemora de ter feito, e ela entregou para os dois governos passados, a crise fiscal que o senhor está hoje gerindo. E tem um outro ponto também que eu queria lhe ouvir, que é a questão da dívida pública. O senhor coloca, sim, vamos entregar, e é verdade, vão mesmo entregar um resultado, diante de parâmetros em que muita conta está excluída, diante de uma carga tributária que o próprio Tesouro Nacional diz que é a maior nos últimos 15 anos. Também não. Diante da taxa de juros igual da Dilma Rousseff, quer dizer, há paralelos aqui importantes. Então, o que eu queria saber, que é o ponto principal aqui da minha pergunta, o senhor chama atenção para o déficit, mas nunca fala da dívida. O senhor vai entregar para o próximo governo, seja o senhor mesmo ou não, uma dívida pública, no mínimo 10, 11 pontos acima do que o senhor pegou. E assim, isso não faz parte da sua conta, do seu cálculo de sucesso da política fiscal? Faz, como faz crescimento, que vai ser o maior da década, como faz desemprego, que vai ser o menor da década, como faz a fome, que o Brasil saiu do mapa da fome, e que vocês raramente comentam. E esses economistas a que você se refere, parece que não são economistas, porque não existe desigualdade para eles, não existe fome para eles, não existe nada disso para eles. Correção de alguns dados que você deu. Nós não chegamos a carga tributária de 2011, carga tributária líquida, que é a que fica nos cofres federais. Não chegamos. O que conta para o governo federal é o que fica nos cofres federais. O que eu, por força da Constituição, sou obrigado a transferir para estados e municípios, não paga as contas da Previdência, não paga a BPC, não paga a Bolsa Família, não paga nada. Não paga a Fundeb, não paga nada. Essas despesas foram contratadas depois da Dilma. Emendas parlamentares, Fundeb, o desarranjo dos cadastros dos programas sociais, tudo isso foi contratado depois da Dilma. Todos com aprovação do PT, né, eu, Thaís, eu não sei se você lê as coisas que eu publico, mas em 2016 ou 2017, eu publiquei um longo artigo na revista Piauí fazendo menção ao governo da Dilma, não citei nenhum outro. Falei, olha, erramos aqui, erramos aqui, erramos aqui. E a própria Dilma, em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, se eu não me engano, reconheceu, olha, a desoneração que nós praticamos, eu não faria de novo. Ou seja, não tem problema nenhum uma pessoa errar, acertar. E quando ela foi corrigir, inclusive, o que ela tinha errado com o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, o Congresso devolveu as medidas. Devolveu, simplesmente não avaliou as medidas.
Então, eu não quero voltar para 2014, que nós estamos... Não, eu estou perguntando 2027, que a dívida pública vai estar muito maior do que quando o senhor pegou. Passou muito tempo. Agora, a dívida pública, eu respondo pelo resultado primário. Eu sou autoridade fazendária. Eu não estou no Banco Central. O Banco Central responde pelo déficit nominal. A culpa é do Banco Central, ministro? Que a dívida pública vai ter subido? A taxa de juros brasileira é muito alta há muitos anos, não é desse Banco Central. Basta você lembrar que quando nós chegamos, ela já estava em 13,75 a Selic. Aí caiu no nosso governo e voltou a subir agora. E voltou a subir por razões que vão ser discutidas academicamente ao longo de muito tempo, sobretudo da conduta do Banco Central o ano passado, que vai ser matéria de muita tese de mestrado e doutorado. Mas não quero entrar nesse mérito agora, do desarranjo que aconteceu ano passado em relação a isso. Quero dizer o seguinte, isso também entra em consideração. Entra em consideração tudo, mas eu penso que o trabalho que nós fizemos, para não falar da reforma tributária, que é a maior da história, para não falar da reforma da renda, que é a mais justa da história, para não falar da reforma do crédito, da reforma do seguro, que são coisas que nós entregamos e que nem são mais motivo de discussão, porque já são dadas como certas, o que é ótimo, diga-se de passagem. Mas eu estou absolutamente tranquilo em relação ao legado que nós vamos deixar. Ministro, duas perguntas aqui em uma. Agora a gente já está caminhando para o final, mas vamos aproveitar que as perguntas são muitas, as dúvidas são muitas. Nesse cardápio que os senhores apresentaram para o presidente Lula, queria primeiro saber que o senhor compartilhasse conosco qual foi a avaliação dele sobre as medidas de pequeno, médio e longo prazo. Ele avaliou que são suficientes, pediu novas opções. E 2, nesse cardápio tem possibilidades, que eu sei que é um plano de contingência para ajudar especialmente as empresas, como o senhor disse, mas também tem ali possibilidades de retaliação? Não nos temas que estão sendo discutidos, né? Porque, na verdade, nós temos que ter muito, muito cuidado com isso, né? Porque, de novo, assim como eu estou dizendo que o governo Trump pode estar dando um tiro no pé, encarecendo produtos brasileiros que estão na mesa, no café da manhã do americano, nós não podemos cometer o erro simétrico, que seria encarecer aquilo que concorre para melhorar a produtividade da nossa economia, baixar custo, etc, etc. Então, esse tipo de coisa na mesma moeda é uma coisa que não está na ordem de considerações, porque nós estamos pensando no povo brasileiro. Claro, para não penalizar o nosso povo. Nós estamos pensando no povo brasileiro. Mas o que tem, então? Por exemplo, taxação de Big Techs. Nós vamos voltar para o começo. Vamos voltar para o começo. E eu não vou poder responder porque eu não posso antecipar. De retaliação ainda. Mas eu não posso antecipar decisões que não foram tomadas. Mas a retaliação não tem nada a ver com salvar as empresas, tem a ver com a resposta do Brasil. Então, a resposta... Primeiro que eu não chamaria de retaliação. Reações, são medidas, assim. São reações de proteção, né? Cabíveis. Por exemplo, né? Quebra de patentes. Segundo lugar, o presidente ficou muito satisfeito com o que foi apresentado a ele, porque o conjunto é amplo o suficiente para dar a ele graus de liberdade de ação. Agora, ele vai ter que sopesar vários... O presidente Lula, ele é especialista em negociação. É um homem que negociou a vida inteira, desde o sindicato do ABC até na presidência da República, no Congresso Nacional. É um homem que negociou a vida inteira e sabe que, nesse caso, não vale bravata, não vale submissão, que é uma coisa de seriedade. Seriedade, cautela, inteligência. Nós fomos tirados para dançar. Nós estávamos quietos no nosso canto, tiraram a gente para dançar. Nós vamos dançar. Está tocando uma música, nós vamos dançar. Mas tem que ter inteligência para fazer isso. Mas o senhor disse que ele ia sopesar o quê? O senhor falou, ele tem que sopesar. A conveniência da medida. Porque às vezes a medida fala, isso aqui é um ato de valentia. Mas vai ser bom para nós? Vai trazer bons resultados para a população? Vai piorar o bem-estar? Vai acontecer o quê com a medida? Então a medida está lá à disposição. Mas para cada medida que está lá à disposição, tem os prós e os contras. Para ele saber exatamente o que pode acontecer de bom e de ruim para cada medida. Aí ele vai olhar a tabela e vai falar, isso aqui eu topo fazer, vai ser bom para ter... Mas quando vocês explicaram, o que ele disse? Ele demonstrou satisfação com o conjunto de medidas disponíveis. Achou que é suficiente, não precisa de uma nova rodada? Não pediu um trabalho adicional. Então, nós vamos partir desse trabalho.
importante que o senhor falou, né, Thaís, e também meus colegas em São Paulo, que o Brasil não quer penalizar o consumidor, nem o povo brasileiro, devolvendo na mesma moeda a questão de sobretaxar os produtos americanos, mas a gente sabe que o presidente Lula, preocupado com a soberania nacional e em sua postura também de negociar, porque negociar não é só dizer amém e dizer sim a tudo. Então, vamos lá. Quais são os instrumentos, sem penalizar, então, a população brasileira, que são opções? Ela é boa em reformular a mesma pergunta para ver se o senhor responde alguma coisa para a gente. Débora, com todo o respeito, está na mão do presidente, é um conjunto amplo de medidas, todas à disposição dentro da legalidade, na forma da Constituição, respeitando acordos internacionais, respeitando a OMC, que nós procuramos sempre observar o que a OMC recomenda nesses casos, respeitando a nossa relação histórica com os Estados Unidos, porque, como eu disse, hoje tem um governo, amanhã tem outro. Até ontem era o Biden, que nós estávamos tentando ganhar para pauta de transformação ecológica, energia limpa, data center. Nós estávamos com essa agenda com eles, né? Então, cada governo tem o direito de ter o seu estilo. Esse estilo atual é um estilo mais difícil para o mundo inteiro. O mundo inteiro está com dificuldade em lidar com isso. Mas eu tenho muita confiança que o presidente Lula vai saber lidar com isso, vai fazer com sobriedade, com serenidade. Nós não temos o dia D para... Nós vamos, de posse desse instrumental, nós vamos ali, passo a passo, mostrar que o Brasil merece consideração, merece respeito, é um país soberano, é um país dono do seu nariz. Tem coisas que nós não pretendemos abdicar, porque são caras a nós, são conquistas tecnológicas, inclusive, que colocadas à disposição da população trazem mais conforto e bem-estar. Mas vocês apresentaram ao presidente Lula, presidente, olha, isso aqui vale a pena a gente ceder, porque o Brasil vai ter que ceder em alguma coisa. O quê? Qual é a disposição? O prós e contras de cada medida está alinhavado. Inclusive, assim, se ceder aqui, pede outra coisa aqui, entendeu? Porque também não podemos pedir, não podemos? Porque dá a impressão, eu fico vendo os comentários, né? A pressa com que as pessoas querem entregar o Brasil, assim, essa oposição nossa... Acho que as pessoas querem uma resposta, né? A resposta vai ser dada com altivez, com soberania, com respeito, com dignidade, coisas que estão saindo do nosso dicionário. Nós passamos 4 anos aqui com um governo vira-lata. Nós não vamos fazer isso com o Brasil. O Brasil não merece isso. Não, o senhor tem toda a razão. Só uma crítica aqui que o senhor fez. Um pouco de dignidade, eu acho que nós devemos cultivar. Isso não é arrogância. Você pedir respeito ao Brasil, isso não é arrogância. Claro, tem razão. Ninguém está gritando com ninguém, ninguém está ameaçando ninguém. Nós só queremos sentar racionalmente, com os dados na mesa, racionalmente discutir o que pode ser feito em proveito mútuo. Agora, a impressão que a oposição dá é correr de rabo abanando e entregar o Brasil. Aí vai acabar tudo mesmo. Não vai ter problema nenhum. Entrega os minerais críticos, entrega o PIX, entrega tudo e resolve o problema. Eu não penso assim, nem o presidente Lula, graças a Deus, não pensa assim. E nós temos uma chance de, com dignidade, fazer uma negociação madura. Agora, esse afã, esse assodamento de entregar o país, sinceramente, isso não é digno do nosso país. Pode até ter isso, mas eu acho que há uma cobrança forte também por algumas respostas, né, ministro? Porque as empresas estão sem tomar decisão. Acho que essa é a cobrança da imprensa brasileira, inclusive. Assim que a pergunta for feita. Não tem ninguém atacando o governo. Acho que a gente tem que cobrar do governo eu tenho lido hoje eu li vários elogios, até um prêmio Nobel de Economia, hoje está elogiando o presidente Lula nos jornais. Prêmio Nobel de Economia. Um dos maiores nomes da economia internacional está dizendo o presidente, aliás, 2, o Paul Krugman semana passada e o Stiglitz essa semana, dizendo, olha, o presidente Lula está agindo com moderação, com serenidade, está defendendo os interesses do Brasil, está com responsabilidade buscando uma aproximação racional. Agora, entre esses economistas e outros aí que ficam, não sei, com essa pressa em entregar o Brasil. Então, aqui dá a impressão que nada conta, nada vale. E nós não somos dessa linha de raciocínio. Falando em negociação, o nosso chanceler, ministro Mauro Vieira, está retornando para o Brasil
não conseguiu ser recebido, não conseguiu cavar nenhum canal lá em Washington e está voltando para cá. Você veja. E aí falam, por que não liga? Entendeu? Porque você tem que... Uma coisa é um embaixador, nosso chanceler ir lá e tentar uma aproximação. Isso não é papel de um presidente fazer. Mas um desrespeito para o Brasil. Por que o Brasil está sendo tão desrespeitado assim? Não é o Brasil, Débora, você está enganadíssima. Todos os chefes, hoje a maioria dos chefes, quando falam conosco, depois que eu saí da Califórnia, eu passei no México. A perplexidade dos mexicanos é igual à nossa. E você está falando de um país que tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, que é vizinho, que destina 90% das exportações para lá. Então o senhor acha que o Brasil não está sendo desrespeitado? Eu penso que o Brasil está num ponto fora da curva em relação ao percentual de tarifa, completamente fora da curva. E a exigência política também? Não, exigência política eu nem vou comentar. Tá. Porque como é que um país vai se manifestar a respeito de um julgamento da Suprema Corte brasileira? Imagina se fosse o contrário. O Lula dizer, eu vou retalhar os Estados Unidos por causa de um julgamento na Suprema Corte americana. Quer dizer, nós estamos no mundo... Mas acho que isso é um consenso, né, ministro? Não, mas nós estamos... Ou a gente baixa essa bola temos que encerrar e o Brasil se une um pouquinho, deixa um pouco as desavenças de lado, a eleição está longe, é o ano que vem. Vamos aproveitar esse segundo semestre, botar a ordem na relação. A oposição deixar de atrapalhar, os meninos lá, o 01, 02, pararem de amolar e de atrapalhar o Brasil, deixar a diplomacia atuar e nós buscarmos um entendimento com o país irmão do Brasil. Nós não temos por que ter relações de animosidade com um país que há 200 anos investe no Brasil, compra do Brasil, vende para o Brasil. Ministro, Yuri Pita vai fazer a nossa última pergunta diretamente de São Paulo, Yuri. Para a gente encerrar, ministro, o senhor falou, quer dizer, o segundo semestre começou animado com essa história do tarifaço, mas o senhor apresentou no começo do ano uma lista de 25 prioridades do Ministério da Fazenda. Queria destacar duas delas que estão aqui no radar para o segundo semestre. O projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, esse parece bem encaminhado. Mas a questão da MP 1303, a MP fiscal, resolvido a questão do decreto do IOF com a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, o senhor está confiante de que o governo vai conseguir aprovar a MP do jeito que ela está ou está disposto a fazer concessões, por exemplo, na taxação de investimentos que não eram taxados antes, que não eram tributados antes, na questão das debêntures? Como é que o senhor está se preparando para outra negociação aqui doméstica, que é a da MP 1303? Olha, nós estamos com a comissão instalada e um relator designado. Então, nós temos certeza de que ela vai ser apreciada. Agora, uma MP ser apreciada significa que vai haver debate. E isso aconteceu em todas as medidas que a Fazenda endereçou para o Congresso Nacional. Nada saiu como entrou. Nada. Nenhuma lei, nenhum projeto de lei foi aprovado sem nenhuma alteração. Então, é natural que haja negociação. Nós sempre tivemos abertos a isso, entendemos os pontos de vista que estão em jogo, vamos sentar para negociar, mas eu acredito que está endereçado. E, do nosso ponto de vista, isso garante o nosso compromisso de continuar buscando o equilíbrio das contas, o conforto para ter uma taxa de juro civilizada nesse país e que nós possamos ter no nosso horizonte de curto ou médio prazo as contas públicas sustentáveis depois de mais de 10 anos, né, de insustentabilidade. Eu e o Yuri Pita agradecemos a presença, a participação especial hoje de Fernando Nakagawa, de Thaís Herédia também nessa entrevista especial. E agradecer ao senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mesmo eu tendo perguntado 5 vezes a mesma coisa, com palavras diferentes, o senhor volta? Volto. Então tá bom. Muito obrigada, ministro. Obrigado a vocês.